Olá, mais uma vez iremos refletir sobre o Natal. É óbvio que aquilo que vamos compartilhar não está no campo da novidade, nada de inovador, nada de novo, apenas parando mais uma vez para pensar sobre aspectos a respeito do Natal que não podem ser ignorados. Para que a gente tenha um caminho bíblico para refletir sobre o Natal, quero ler logo de início o que registra Isaías capítulo 9, verso 6, quando diz assim o profeta Isaías: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, quando anuncia aqui, e é uma palavra, uma profecia messiânica, ele anuncia aqui a vinda de Jesus, o menino que nasceria de mulher, aquele que se tornaria carne, habitaria entre nós, e iríamos ver a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Jesus Cristo, Deus entre nós. E o texto sagrado nos anuncia, segundo o que registra o profeta Isaías, que o governo estaria sobre os seus ombros. Quando Cristo veio à terra, ele trouxe sobre nós o governo do Pai, o reino de Deus, o Pai, sobre as nossas vidas. Éramos como ovelhas sendo levadas ao matadouro, sem pastoreio, vítimas do pecado, certamente herdeiros de toda essa história pesada, ou história adâmica pesada. Adão e Eva pecam, e daí para cá o que nós temos é uma série de implicações terríveis, dolorosas, fruto do pecado do homem, e de repente Cristo vem e diz: o meu governo estará sobre a sua vida. E é interessante a visão que o profeta Isaías estabelece de Jesus, esse verdadeiro sentido do Natal. Aliás, o tema de hoje é Natal, um chamado à submissão. Deus está nos chamando, a partir do momento da reflexão sobre o nascimento de Jesus, a uma posição diante dele e do seu reino. Não existe um reino sem súditos. E nesse reino, ele é o Rei dos Reis. Cristo Jesus, o Rei dos Reis. E nos cabe o lugar de servos, de submissos, de homens e mulheres que compreendem a sua finitude, a sua fraqueza, a sua insignificância, mas que se percebe valioso nas mãos e na direção de Deus. Cristo dá valor à nossa vida. Mas na medida em que nós compreendemos quem Ele é, o chamado é para a submissão. Porque o reino, o governo está sobre Ele, Jesus Cristo. A palavra deixa bem claro aqui que Ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O texto nos convoca a pensar sobre o poder que está sobre Jesus. Não é qualquer um que estava nascendo, era o Filho de Deus, que tornaria-se carne, habitaria entre nós e veríamos a sua glória, como vendo a própria glória de Deus o Pai. E esse Deus que se apresenta em forma humana, a palavra diz que Ele é o Pai da eternidade. Veja só, Ele está na terra, habita um corpo finito, um corpo que iria morrer em algum momento, mas apesar de estar limitado, entre aspas, à finitude humana, Ele ainda assim é o Pai da eternidade. Cristo é 100% homem e 100% Deus. Esse é um grande mistério da fé. E esse Deus que nos chama para pensar sobre o nascimento do seu Filho, Jesus Cristo, nos chama para pensar sobre o governo de Cristo sobre a nossa vida. Como diz lá em Mateus 3, verso 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregando ali no deserto da Judéia, anunciando o reino de Deus, apontando para o Messias que nascera, anunciando ali de forma antecipada a vinda do reino de Deus e do Rei dos Reis, que é Cristo. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Onde Jesus se aproxima, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra então nos mostra ali que ali inicia oficialmente o ministério de Jesus, uma vez que ele é identificado ali como sendo exatamente a pessoa anunciada por João Batista nas suas anunciações ou nas suas pregações. E o que nós temos então é a instalação do reino de Deus entre nós, a instalação do governo dos céus na terra. E o texto diz: é preciso arrepender-se.
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. O Natal é um grande chamado à submissão, um grande chamado ao arrependimento. Se nós tivéssemos que trocar alguma coisa nessa data, sinceramente, mais do que presentes, deveríamos trocar perdão. Deveríamos aprender a nos perdoar, porque é um chamado para pensarmos no perdão de Deus sobre nós. E Ele nos chama ao arrependimento, para aprendermos também a nos arrependermos diante dEle e diante um do outro, porque nós erramos contra Deus e erramos contra as pessoas. É um chamado ao arrependimento. O Natal, então, anunciado aqui nesse texto sagrado, aponta para o fato de que esse reino que chega para nós nos chama a atenção para uma posição que devemos assumir, que é a posição de arrependimento. Muita gente chora. Chora porque falta dinheiro, porque não recebeu presentes, chora porque não teve a festa que gostaria, não comeu tanto que gostaria, mas é um convite diferente que a Bíblia nos faz. A palavra nos convida a chorarmos por nossos pecados, por nossos erros e permitir que Cristo renasça dentro de nós e promova em nós não apenas a salvação no que tange ao apontamento para a eternidade, mas possa nos remir também aqui na terra, nos privilegiando com uma vida abundante, de relacionamento livre para com Ele e para com as pessoas. Até porque o ministério de Jesus é o grande ministério da reconciliação. Ele nos reconcilia com o Pai e Ele também nos reconcilia entre nós. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Cito o último versículo nessa reflexão breve sobre o Natal, quando em Mateus 1,23 a Bíblia diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É uma coisa interessante pensarmos nesse texto muito comum, citado, tão citado que até se tornou desgastada a sua citação, mas ele traz aqui uma notícia, que Cristo é Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Bom, isso eu já sei, que novidade tem? Talvez não tenha nenhuma novidade se você não olhar para trás. Porque quando olhamos para o passado, o que nós temos é na construção do Velho Testamento uma ideia de um Deus muito distante. Um reconhecimento de que um Deus criador um dia operou na terra, mas ao ter criado foi para um lugar muito distante e não se relacionou conosco. Boa parte das vezes que lemos o Velho Testamento é essa a impressão que temos, de um Deus de longe. Mas ele mesmo já diz até no mesmo Velho Testamento que ele não é um Deus só de longe, ele também é um Deus de perto. E o Novo Testamento, no momento em que a aliança feita por Jesus conosco, essa aliança nos aponta para o fato de que Deus, que é de longe, de fato agora, definitivamente, também é um Deus de perto, porque Ele se fez carne, habitou entre nós, como a palavra assim registra. É o Deus que decidiu participar da nossa vida. Então Ele sabe muito bem o que é ser traído, o que é sentir fome, frio, o que é passar por algum aperto. Ele sabe o que é lidar com frustrações, com morte, perder um grande amigo, Lázaro. Cristo experimentou ou passou por todo tipo de experiência. E por todas as vezes que lemos a palavra de Deus, vamos encontrar esse mesmo Cristo diante de todas as experiências da vida, de forma vitoriosa e sem dúvida nenhuma, imperando sobre todos os problemas e aflições. Por isso que ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse Deus que a tudo governa, esse Deus que é o Senhor do reino e que em Cristo se manifesta entre nós como Senhor desse reino, Ele deixa bem claro para nós que Ele também é Emanuel, Deus conosco. Não só um Deus que reina sobre nós, mas um Deus que se envolve conosco, que participa da nossa vida, que deseja trazer sobre nós o seu alento, o seu renovo, a sua força, paz, alegria, justiça. Deus quer agir entre nós. Que coisa boa é quando podemos ter esse, não só um sentimento, mas uma certeza de que cada vez que abrimos a nossa boca para falar, há alguém do outro lado nos ouvindo. E este alguém é uma pessoa, e Ele está entre nós, Ele reina entre nós. E reina também em nós, não só entre nós, mas dentro de nós. Até porque a Bíblia diz que nós somos templos dEle, morada dEle. Quero finalizar esse momento pensando rapidamente sobre o tema Natal e, sobretudo, a ideia de um Natal como um chamado à submissão,
te chamar a atenção para o fato de que temos olhado ou temos focado de forma muito equivocada para o Natal. Quer um convite? Tira o foco do presente, da mesa farta. Não estou dizendo para você não presentear e nem comer bem nessa época, não é isto. Eu seria, na verdade, até um hipócrita, porque também gosto de presentear, gosto de receber presentes, mas nunca imagino que o presentear, o comer, é a tradução do que significa Natal. Por isso que é importante você juntar a sua família, juntar as pessoas do seu lado e, nesse momento, acima de qualquer coisa, invocar o nome do Senhor e agradecê-lo, porque um dia ele nasceu. E porque ele nasceu, o reino de Deus o Pai, veio através dele sobre nós. E porque o reino de Deus veio também a paz, a alegria, a salvação. Veio sobre nós aquilo que era o melhor do céu. É o céu descendo até a terra através de Jesus Cristo. Muitos construíram uma ideia de que a fé é uma ponte que o homem constrói para chegar a Deus. Sinceramente, o Natal nos diz uma outra verdade, que cristianismo é Deus tomando a iniciativa de colocar uma escada no sentido inverso e descer até nós, tornando-se carne, habitando entre nós, sendo Emanuel, Deus conosco. Pode comer, não faz mal. Como com moderação. Pode comemorar, dê presentes, receba, não é um pecado em si, mas não abra mão de que o verdadeiro foco do Natal é Cristo entre nós, e um Cristo que reina, e um Cristo que nos chama para o arrependimento e para a submissão. Que Deus nos ajude a celebrar o Natal de forma coerente, biblicamente falando, de forma que Cristo seja o centro e tudo mais perca a ênfase ou a evidência em detrimento ao fato de que Cristo é a máxima desse Natal. Aliás, de todas as épocas, Ele é o centro do Natal. Cristo entre nós, Emanuel, Deus conosco. Que Ele nos abençoe e nos ajude, em nome dEle oramos, em nome dEle invocamos, em nome dEle nos submetemos e compartilhamos essa verdade. Que Deus nos ajude. Amém.